Pessoal, boa noite. Dando continuidade aí na disciplina de solos, hoje vamos começar a classificação de solos e vamos falar sobre um atributo aí que é o V%. Com o V%, que é a saturação por base, nós vamos classificar os solos eutróficos e solo distrófico, tá? Então vou estar mostrando aí para vocês o que é um solo eutrófico, o que é um solo distrófico. E para isso a gente tem que saber soma de base, CTC e V%. Para chegar no V% a gente precisa da soma de base. E aí eu vou mostrar alguns outros cálculos aí que a gente faz para chegar nesses solos aí eutróficos e distróficos, tá? Então, soma de base trocáveis, tá? Então se calcula o que? A soma de cátions. Então é só somar o cálcio mais o magnésio mais o potássio e mais o sódio. O sódio aí em solos salinos, regiões áridas, ele é considerado nos nossos solos aqui do estado de São Paulo é desconsiderado o sódio. Por quê? Porque há um alto índice de pluviosidade, quer dizer, de chuva, e aí é lavado esse sódio. Então não temos problema de salinidade. Aonde que a gente tem problema de salinidade? No estado de São Paulo, no sul, no Brasil, sem ser no Nordeste, aí nas regiões áridas, tá? Como que a gente tem? Através da plasticultura, porque você coloca o plástico e aí você não chove, e aí você vai fazendo adubações e o sódio ele vai ficando em altas concentrações aí, tá? A salinidade aí ela pode ocorrer por altas concentrações, não só de sódio, mas também principalmente do potássio, tá? Então os cátions eles estão na forma trocável, quer dizer, ele nesse complexo de troca ele sai da fase sólida e vai para a fase líquida. Com isso quer dizer que é as bases trocáveis. Então a gente vai só somar aí a soma de base, tá? Através desse valor da soma de base a gente pode calcular a CTC efetiva e a CTC a pH 7 e a saturação de base, que é o que a gente quer que vocês calculem para chegar no que? No solo distrófico e no solo eutrófico. Mas a soma de base nada mais é do que você somar o cálcio, o magnésio e o potássio e o sódio, tá? Então vai estar lá na análise de solo cálcio, magnésio, potássio e sódio, tá? Então aqui eu estou mostrando a fase sólida, né, e a fase líquida. Então que está aqui na fase sólida do solo, quando a gente vai fazer a análise do solo, né? Então o cálcio, o magnésio que está aqui, nutriente, mas aqui absorvido aqui também a gente tem hidrogênio e alumínio que está absorvido aqui nos colóides dos minerais de argila, principalmente a argila que tem cargas, tá? Então vai estar aqui. Então isso daqui a gente vai somar o cálcio mais o magnésio mais o sódio, tá? Aí a gente vai ter a soma de base, tá? Para ser trocável ele sai daqui e vai para a solução de solo, tá? Onde a planta consegue absorver o magnésio, o cálcio, tá? O sódio, tá? Se ele estiver por aqui, tá? E o alumínio também, que é um elemento tóxico, tá? Então ele também está absorvido aqui. E os macro e os micro elementos. Então aqui a gente tem na fase sólida os minerais de argila, aqui a matéria orgânica, os óxidos de ferro, de alumínio que está presente aqui. Tudo essa fase sólida aqui, tudo isso aqui vai representar a capacidade de troca de cátions, tá? Então a capacidade que ele tem de trocar, sair daqui, tá? E ir para a fase líquida, que é a solução de solo. Então o cálcio, o magnésio, o alumínio, ele sai para cá. Então olha só, a acidez trocável, ela é o que? O alumínio que está no minerais de argila aqui, na superfície, nos colóides aí da argila, nos colóides do humus, ele sai da fase sólida e vai para onde?
e vai para a fase líquida. Aí isso chama-se acidez trocável, tá? Por quê? Porque esse alumínio aqui em contato com a água, ele vai liberar hidrogênio, que o hidrogênio na fase líquida a gente chama de acidez ativa, tá? Então esse hidrogênio também ele está presente aqui no solo, então ele sai daqui da fase trocável. E a gente tem a acidez não trocável, que é o hidrogênio e o alumínio que está absorvido aqui nos óxidos de ferro e nos humus. Esse hidrogênio ele não vai para a fase sólida, ele só sai se for a pH 7. Lembra que a gente colocou aqui, ó, calcular a CTC a pH 7 e a CTC efetiva? A CTC efetiva, né, é a soma de base mais o alumínio, e a CTC a pH 7 só é a soma de base, que é cálcio, magnésio e potássio, tá? Mais hidrogênio e alumínio, tá? CTC a pH 7, ela é a soma de base mais o hidrogênio e o alumínio, só que aquele não trocável. E a CTC efetiva é o alumínio trocável. Então a gente tem aqui, ó, tá? Então vou estar mostrando aí para vocês. Então o valor da soma de base ele é expresso em centimol, né, ou milimol de cargas, tá? Então na análise de solo vai estar apresentado aí os cátions nessas unidades diferentes. Então se for aqui no estado de São Paulo vai estar em milimol. Se for no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, Minas, Goiás, vai estar em centimol, tá? No estado de São Paulo em milimol. Então, centimol de carga vezes 10, você tem um milimol. Se você tem um milimol, você divide por 10, você tem o centimol de cargas, tá? Então, a soma de base dá a indicação do que? Do número de cargas negativas ocupadas por bases nos colóides aí dos solos. Então, olha só. Então, a gente vai ter aqui, ó, nos colóides aqui, a gente vai ter as bases cálcio, magnésio, potássio e sódio. Quanto que está ocupado aqui? Então vai ser a soma de bases. Então quanto de base está ocupado? Quais são as bases do solo? Cálcio, magnésio, potássio e sódio, tá? Então a soma de base vai expressar isso aí. E ela pode ser expressa em centimol de cargas ou milimol de cargas, tá? Capacidade de troca de cátion efetiva, tá? Então a gente tem lá CTC efetiva, que é simbolizada aí por T minúsculo, tá? Então a efetiva por T minúsculo e a pH 7 com T maiúsculo, tá? T. Então a capacidade efetiva de solo de reter cátions próximo ao pH natural. Então a gente tem a soma de base, que é o S, mais o alumínio. Então essa é a CTC efetiva. O que é a soma de base? Que a gente acabou de ver. Cálcio, mais magnésio, mais potássio e mais o sódio, tá? Mais o alumínio, você tem a CTC efetiva, né? Próximo aí do pH natural do solo. Aquilo que ela vai representar ali, aquilo que o solo está representando naturalmente. Os valores também são expressos em centimol de cargas e milimol de cargas, tá? Capacidade de troca de cátions, CTC, tá? A pH 7, então representado por T maiúsculo, aqui não tá, mas é CTC ou CTC a pH 7 ou T maiúsculo, tá? Quantidade de cátions absorvida a pH 7, né? Em outras palavras, CTC potencial desse solo. Então olha só, se a gente voltar aqui nessa figura aqui, acidez trocável, então qual que é a CTC potencial? Então você vai ter aqui a soma de base, então aqui está a CTC tudo, ó. Você tem a soma de base, mais o que? O hidrogênio e o alumínio que está adsorvido. O que está trocável é a CTC efetiva, até aqui CTC efetiva. Cálcio, magnésio, mais sódio, mais potássio, mais o hidrogênio e o alumínio também, que vai estar aqui na fase não trocável, que só vai ser liberado aqui para a solução de solo
líquida, em pH 7, tá? Então tá aqui, ó, tá? Seria o valor atingido, né, se a calagem elevasse o pH 7. Então, quando o solo tem pH 7, ele libera essa saturação, essa CTC potencial, tá? Então, tem a capacidade de potencialização. Como os nossos solos são ácidos e é difícil chegar a pH 7, tá? Em alguns casos deve chegar a 7. Então, o máximo de carga que seria liberado a pH 7 para ser ocupado por cátion. Então, ia liberar o hidrogênio e o alumínio, e isso aí ia ser ocupado por cátions. Quais são os cátions? Potássio, cálcio, magnésio e sódio, tá? Então, a CTC pH 7, ela T, né, diferencia da CTC efetiva, que é o Tzinho, que está lá em pH neutral. Então, inclui o que? O hidrogênio. Então, você vai ter na CTC efetiva o alumínio trocável, e aqui o hidrogênio, tá? Na CTC a pH 7. Então, o hidrogênio ele tem ligação covalente, é muito forte, principalmente ligado aos óxidos de ferro e de alumínio, tá? E o oxigênio aí também nos radicais orgânicos. Então, você tem aqui, ó, vamos voltar aqui de novo. Os radicais orgânicos, você tem hidrogênio, tá? E você tem alumínio também conectado aqui nos óxidos de ferro e nos óxidos de alumínio. Então, diferenciando aí, tá? Então, a CTC, a pH 7, ela é a soma de base mais o que? Hidrogênio mais o alumínio potencial, aqueles que estão adsorvidos, não o alumínio trocável, tá? O hidrogênio mais o alumínio potencial, que está adsorvido aí nos óxidos de ferro e de alumínio, e também nos complexos aí da matéria orgânica, principalmente os húmulos, tá? Depois vou dar cálculo para vocês, análise solo, para vocês calcularem a CTC, a pH 7, a CTC efetiva e a soma de base, tá? Então, se desejamos liberar cargas negativas por hidrogênio, a gente tem na CTC pH 7, devemos o que? Elevar o pH do solo acima de 5,5, né? E aí nessa faixa vai neutralizar o alumínio, ele não vai existir mais. Então, certas culturas aí, quando se aplica doses elevadas, ela vai neutralizar parte do hidrogênio e também da acidez trocável. Qual que é a acidez trocável? O alumínio trocável, tá? Então, aquele que sai da fase sólida e vai para a solução do solo na fase líquida, tá? Então, quando a gente quer liberar cargas para ocupar por base, tem que fazer o que? Calagem, elevar o pH acima de 5,5. Para a maioria das culturas, vocês vão ver em fertilidade de solo, e o professor de fertilidade de solo, o cara é fera, tá? Ele vai falar aí dos tipos de acidez, e a maioria das culturas requer um pH de 5,5 a 6,5. Neutralizar o alumínio, pH acima de 5,5, tá? Liberando aí cargas negativas no solo para ser ocupado por cátions, que são as bases do solo, que tem cargas positivas, e aí vai se ligar à superfície do solo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, alumínio, só que alumínio é tóxico, então a gente vai liberar ele, vai neutralizar ele. A saturação de alumínio, que é identificada, expressa aí por M minúsculo, porcentagem, então o porcento aí da CTC efetiva, tá? Que está ocupada na acidez trocável, quer dizer, no alumínio trocável, tá? Então, é a porcentagem de alumínio que está presente na CTC efetiva. Então, seria aí a percentagem de cargas negativas do solo que está ocupada por alumínio, próximo do pH natural do solo. Então, e ela vai expressar o que? A toxidez de alumínio. Então, a saturação aí em torno aí de 20 a 30%, ela já é tóxica para algumas culturas, tá? E outras culturas aí acima de 50%. Então tá lá, o cálculo de interpretação da porcentagem ou percentagem ou porcento, né,
de saturação de alumínio, M%, tá? Então, a percentagem de saturação por alumínio nos dá a referência e a probabilidade de ocorrer o que? Toxidez de alumínio para as plantas, tá? Então, no que diz respeito à fertilidade do solo, o M% não deve ser superior de 10 a 20%, tá? Dependendo da cultura utilizada. Tem outras culturas que, aquilo que eu falei para vocês, toleram saturação de alumínio maior do que 10 a 20, tá? Só que olha só, isso aqui na fertilidade do solo, que vocês vão aprender no semestre que vem, aí no quinto semestre, tá? Na classificação de solo, então a gente tem solos aí menor que 50%, que são chamados de solos álicos. Então, para calcular a percentagem de saturação de alumínio, a gente usa a seguinte forma, né? Lembrando que você vai usar a CTC efetiva. O que é isso? O alumínio trocável. Então, o Tzinho menor, minúsculo, CTC efetiva, que é a soma de base mais o alumínio. E aí a gente vai pegar o alumínio trocável, multiplicar por 100 e vai dividir pela CTC efetiva. Aí a gente vai ter o que? A porcentagem de alumínio presente aí na CTC, tá? Então, você vai pegar o alumínio, multiplicar por 100 e dividir pela CTC efetiva. Soma de base mais alumínio trocado. Quanto mais ácido for o solo, né, maior o teor de alumínio trocável. Quanto mais ácido, mais alumínio tem. Maior será a percentagem de saturação, o M, né, por cento. Menores os teores do que? De base de solo, de cálcio, de magnésio, de potássio e de sódio. Tá? O sódio não é interessante a gente ter. Por quê? Porque ele vai sanilizar o solo. Então, menor será a soma de base trocável. Então, quanto mais ácido, menor será a soma de base. Tá? Menor vai ser a quantidade dos teores de cálcio, magnésio e potássio. Beleza? Percentagem de saturação de base, que é isso que eu quero que vocês entendam. Porque dependendo da saturação por base, a gente vai classificar o solo ele distrófico ou eutrófico, tá? Então este valor é expresso também em porcentagem, tá? Dos pontos de trocas aí ocupados o que? Quanto por cento de cargas negativas a pH 7, a CTC, T maiúsculo, é ocupada por alumínio e hidrogênio. Então esse valor V% serve para diferenciar solos pobres, então solos menores que 50%, solo distrófico, solos maior que 50%, solos eutróficos. Então dentro da classificação de solo a gente vai estar classificando solo eutrófico e solo distrófico. Solo eutrófico, V% maior que 50%, solo distrófico, V% menor que 50%, tá? Vários estados brasileiros utilizam V% para fazer o que? Também a recomendação de calcário, para fazer a calagem. Então, o método de elevar a saturação de base. Lá no quinto semestre, o professor de fertilidade vai falar um pouco mais sobre necessidade de calagem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para calcular o V%, a gente vai precisar da soma de base mais a CTC, a pH 7, tudo isso multiplicado por 100. Então a gente vai pegar a soma de base. O que é a soma de base? Cálcio, magnésio, mais potássio, mais o sódio, e dividir pela CTC. O que é a CTC? É a soma de base mais o hidrogênio mais o alumínio, que é a CTC, a pH 7, não a CTC efetiva, é a CTC pH 7. Beleza? Tudo isso multiplicado. Depois que dividir, multiplica por 100, você vai ter o V%. E aí ele vai dar uma quantidade maior ou menor que 50%, tá? E aí você vai ter o que? Solos eutróficos maior que 50%, solo distrófico menor que 50%, tá? Na classificação de solo, a saturação por base é utilizada para identificar o caráter eutrófico e distrófico. Aquilo que eu falei para vocês, V% menor que 50%,
Solo eutrófico. Solo ou maior que 50%. Desculpa. Solo eutrófico maior que 50%. O V%. E o solo distrófico, o V% menor que 50%. Para isso a gente precisa, para chegar no V%, a gente precisa do quê? De calcular a soma de base, de calcular a CTC a pH7 e de calcular o V% para chegar. Eu coloquei aí a saturação de alumínio e a CTC efetiva, que são contas aí também que é utilizado bastante aí, principalmente para classificar solos ácido, tá? Que tem altas concentrações aí, solos ácidos que tem a concentração de alumínio também. Então, na classificação também classifica o solo de acordo com o teor de alumínio presente aí na CTC do solo, tá? Então, era isso que a gente tinha que falar para vocês sobre esses caráter de classificação eutrófico e distrófico. Para isso a gente precisa de soma de base, CTC a pH7 e V% para calcular aí o V%, que é a saturação por base. Beleza, galera? Até a próxima aula. E na próxima aula eu vou trazer a amostra de solo. E aí vocês vão calcular usando soma de base, CTC, saturação por alumínio e saturação por base, tá? E se der tempo, vou ensinar vocês a calcular aí a necessidade de calagem de um solo, para ver a quantidade de calcário que pode utilizar. Aqui dentro da análise de solo, a gente tem a soma de base, CTC e o V%, dá para a gente calcular aí a necessidade de calagem. Beleza? Até a próxima aula, então, se Deus quiser. Abraço e vai, Corinthians!